discussantes, eu sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e estou aqui para explicar a questão que eu estou deixando no Instagram e a explicação aqui no YouTube. Então bora lá para o que interessa. Então diz o seguinte, né, que você tem as seguintes proposições. A proposição P significa o paciente receberá alta. Eu vou trocar de cor aqui só para ficar mais fácil. A proposição Q significa que o paciente receberá a medicação. Aí deixa eu botar de outra cor aqui também. E a letra R significa o paciente receberá visitas. Aí tendo como referência, né, o texto e as proposições, e considerando que essa notação aqui significa a negação da proposição S, então ele só está dizendo que isso aqui é o símbolo da negação, só isso. E aí responde os itens, né? Se em uma unidade hospitalar houver os seguintes conjuntos de pacientes, então o conjunto A, ele fala que são os pacientes que receberão alta. Então eu vou colocar aqui de vermelho para comparar com a proposição que eu tinha colocado de vermelho, ó, que era a letra P, o paciente receberá alta. Então o conjunto A é bem parecido com a proposição P. Aí mudando aqui de cor, a letra B, o conjunto B, representa os pacientes que receberão medicação. E aí, se você olhar a proposição Q, é justamente isso, paciente que receberá medicação. E a última aqui, né, o último conjunto, o conjunto C, representa pacientes que receberão visitas. E aí a proposição R diz isso. Aí ele fala, se para os pacientes dessa unidade hospitalar, a proposição que ele colocou aqui for verdadeira, e se, aí isso aqui acabou saindo escrito errado, mas no texto original esse Czinho estava aqui na parte de cima, é como se fosse um A elevado a C. Deixa eu corrigir aqui desse jeito, só para ficar melhor de vocês entenderem aqui a questão. Então é como se fosse desse jeito aqui, no texto original estava assim. E se essa escrita, esse A com esse, como se fosse elevado a C, for o conjunto complementar de A, então, aí ele diz que dá esse conjunto aqui. Beleza, aí tem muita gente que nem entende nada disso. E o que ele quer, resumidamente, é que você pegue essa expressão que está aqui e passe ela para a linguagem de conjuntos. Então você tem que saber o que cada conectivo representa em conjunto também. Então, ó, aqui primeiro, eu tenho a negação da letra P, que seriam os pacientes que não receberão alta. Aí pensa aqui comigo, transformando isso em conjunto, o conjunto A significa os pacientes que receberão alta. Só que aqui eu tenho a negação do P, então eu tenho que ter a negação, como se fosse isso, né, a negação do conjunto A. Só que a negação do conjunto é o que ele chama de complementar, é o que completa o conjunto. Então o conjunto A é das pessoas que receberão alta, o complementar, que é esse A e esse como se fosse elevado a C, seriam as pessoas que não receberão alta. Então esse A elevado a C é a mesma coisa que o não P. Beleza. Aí outra coisa importante aqui, a gente tem aqui o se então, e o se então, quando a gente pensa em conjuntos, ele representa estar contido em, que é esse símbolo aqui que representa isso. Pelo seguinte motivo, se eu falo tipo assim, se eu sou, sei lá, mineiro, então eu sou brasileiro, significa que Minas Gerais está dentro do Brasil, ou seja, Minas Gerais está contido, está dentro do Brasil. Então essa é a representação do se então. Se então em conjuntos é estar contido em, que é esse Czinho mais alongado aqui. Aí seguindo para a próxima aqui, aí a próxima coisa que ele dá aqui para a gente é o conjunto não, é a proposição Q. E a proposição Q é a mesma coisa que o conjunto B, que é o que eu vou colocar ele aqui na frente. Beleza. Aí depois, aqui na nossa proposição, a gente tem o conectivo OU, e o OU, quando a gente pensa em conjuntos, ele representa a união das características. E para fechar aqui nossa questão, a gente tem a proposição R, que era pacientes que receberão visitas, que é justamente o conjunto C, né? Pacientes que receberão visitas. Então aqui eu coloco o conjunto C no lugar dele. E isso aqui que a gente fez aqui embaixo é justamente o que ele colocou aqui na nossa expressão. Então essa questão está certinha, ele só queria que passasse da linguagem do raciocínio lógico para a linguagem dos conjuntos. E é exatamente isso que ele sugeriu, beleza? Provavelmente tem muita gente que nem sabe disso, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para explicar. Então se gostou, deixa seu like aí, divulga para seus amigos, que ajuda aqui no canal. Bons estudos e até mais!